Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, mais uma vez estamos aqui para continuar nosso estudo, a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos continuando o livro de Juízes. Hoje estaremos lendo o capítulo 16, do versículo 1 até o 31. Desejo desde já que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos, então, começar a leitura. Capítulo 16, verso 1. Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levantou-as para cima até ao cume do monte, que está defronte a Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para que te poderem afligir? E disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de virmes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de virmes frescos, e ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de virmes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Então não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que, se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e eu seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias que estavam assentados numa câmara, então os quebrou em seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos meus cabelos na minha cabeça com liços de teia, e ela as fixou
com a estaca sobre e ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando-o, ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhes descobrira o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi desta vez, porque agora eu descobri de todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor lhe tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarrando-o com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi raspado. Sansão faz cair o templo de Dagom, verso 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram e ofereceram um grande sacrifício ao deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o e o povo louvavam ao seu Deus, porque diziam: O nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que sustenta a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava na casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu vingue os filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda a outra. Então disse Sansão: Morra eu com os filisteus.
e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que ele matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então os seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele Israel 20 anos. Amém? Louvado seja Deus. Não brinque com as coisas que Deus te deu. Não brinque com o inimigo, que nós podemos ver que muitas pessoas às vezes brincam de ser cristãos, né? Não levam a coisa séria, brincam de ser, né, pessoas que dizem ter uma fé, ter uma crença. Então, nós podemos ver claro nesse texto, se você leu, aconselho você ler depois, que Sansão brincou com aquilo que Deus deu para ele. Ele era um homem diferenciado, ele era um homem forte, ele era um homem grande, ele era um homem bem sucedido, mas ele brincou com tudo que Deus deu para ele, ele brincou. Ele não levou a sério o seu chamado, a sua responsabilidade, ele não levou a sério o que Deus tinha colocado na vida dele. Ele era alguém escolhido desde o ventre da mãe dele. O nascimento de Sansão já foi um milagre, mas infelizmente ele não levou a sério o que Deus havia colocado na vida dele. Será que você tem levado a sério o que Deus tem colocado nas suas mãos, o que Deus tem te entregado? Será que você tem levado a sério a sua vida matrimonial, a sua vida espiritual? Será que você tem levado a sério a sua vida familiar? Será que você tem levado a sério a sua vida profissional? Há um ditado que diz, que a gente só dá valor às coisas quando nós perdemos. Então, quando você perde coisas materiais, por negligência, por imprudência, normalmente a gente depois de um tempo consegue conquistar novamente. Mas tem gente que está perdendo a vida por causa da imprudência, por causa de responsabilidade, Quantas pessoas não dirigem aí, bebem, e depois vai dirigir, acabam matando a si, causando acidente, matando outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com o assunto. Mas o principal é você perder a sua vida e perder a salvação da tua alma por negligência, por imprudência, por não levar as coisas de Deus a sério. Vida, nós só temos uma. Oportunidade para com Deus, o Senhor tem nos dado, uma a cada dia. Então, pare de brincar com as coisas de Deus, pare de brincar com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos e leve a sua vida com Deus a sério. Leve o teu chamado com Deus a sério. Leve as coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos com responsabilidade, com seriedade, para que você lá na frente possa colher frutos daquilo que você semeou a sua vida toda. A exemplo de outros homens, como o próprio Caleb, Moisés, como outros próprios juízes, que tiveram a vida boa, tiveram a vida, uma longa vida, uma velhice. Agora ele não levou as coisas sérias de Deus, as coisas de Deus a sério, bem dizer, foi-lhe arrancado os olhos e ainda teve que, para libertar o povo, nessa situação morreram muito mais pessoas do que na vida toda, mas ele conseguiu libertar o povo, matou grande gente, mas infelizmente acabou perdendo a sua vida. Então, leve as coisas de Deus a sério, tá bom? Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal em nome de Jesus. E até a próxima. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos em nome de Jesus.